bom dia, graça e paz da parte de Deus para a sua vida, meu amado irmão. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Chegou mais um dia para estarmos desfrutando do café diário. E hoje é sábado, né? Mais um final de semana está começando aí. Que em nome de Jesus seja muito abençoado para você. Onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, em qual horário, não sei, se vai ser de dia, tarde ou à noite, de madrugada, eu não sei o que você vai estar fazendo, aonde você vai estar indo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está mais um dia nos proporcionando para nos abençoar. Espero que você receba essa palavra, vinda diretamente do coração de Deus para o seu coração. E hoje eu quero meditar com você num texto que se encontra lá no Antigo Testamento, livro do Zacarias, né? Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6. A palavra nos diz o seguinte: respondeu-me dizendo estas palavras do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel, ele foi um dos que Deus levantou para reconstruir o templo que havia sido destruído na época de Nabucodonosor. Depois de grande período de desobediência do povo de Israel, Deus permite que os babilônicos entrem em Jerusalém e dominem todo o povo, aprisione-os e leve os cativos para dentro da Babilônia. Nabucodonosor, ele coloca fogo na cidade, ele destrói o templo construído por Salomão, que era da época antiga, né, uma das grandes maravilhas, não somente na questão religiosa, claro que na questão religiosa para Israel era muito importante, mas para o mundo todo que conhecia ou que ouvia falar do templo de Salomão, com certeza queriam conhecer como uma grande maravilha, né, do mundo antigo, que de fato, pelo que nós lemos na Bíblia Sagrada, era algo magnífico, era algo extraordinário, não era algo somente espiritual, mas também a grandeza da construção era algo sobrenatural, porque era muito ouro, muita riqueza, muita polpa. Então imagine o quanto Nabucodonosor ele não lucrou com a destruição daquele templo. Uma coisa, eu já abro um parêntese para dizer: todas as vezes em que nós esquecemos do Senhor e começamos a tomar atitude segundo o nosso próprio coração, você começa a perder tudo aquilo que um dia você recebeu da mão de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu de valor, o inimigo começa a tirar de você se você não vigiar. Assim aconteceu com aquele povo. O povo começou a se desviar tanto da presença de Deus que eles não percebiam. Eles achavam o seguinte, irmãos, preste muita atenção. No Antigo Testamento havia um símbolo dentro de Israel que era a Arca da Aliança. Aquela arca era um monumento que representava a presença de Deus. Várias vezes aquele instrumento, que era um caixote coberto por ouro por dentro e por fora, ele esteve em grandes campanhas de guerra na frente de Israel e o povo de Israel ganhou a vitória. Muitas das vezes até em menor número do que os seus inimigos, mas venceram a guerra. Só que aquele instrumento não dá margem para uma idolatria. As pessoas falam assim: mas havia uma arca da aliança no meio do povo, não é uma forma de idolatria? Não, o povo não adorava a arca. Aquele dali era um símbolo, tá? Não vamos confundir as coisas. Era um caixote, um símbolo que representava a presença de Deus. Dentro daquela arca havia 3 elementos em especial para Israel, que era as 2 tábuas da lei, onde Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos, dando a Moisés para que Moisés pudesse passar para o povo. Havia um pote com maná, que Deus havia providenciado para o seu povo se alimentar no deserto, enquanto ele saiu do Egito em direção a Canaã. E havia também a vara de Arão que havia florescido.
Porque quando Deus chamou a Moisés para libertar o seu povo da escravidão, Deus também disse que o seu irmão Arão haveria de ser um sacerdote. E claro que muitas pessoas, né, com inveja disseram assim, só porque é parente, é irmão, né, então tá virando uma patotinha e tal. Então Deus disse assim, fala o seguinte, vocês pegam aí cada um, né, o seu cajado e deixam aí durante a noite o cajado que pela manhã florescer, esse será quem eu escolhi. E o cajado de Moisés, ou de Arão, né, que era irmão de Moisés, floresceu. Era um pedaço de madeira que não tinha raiz nenhuma, mas floresceu no outro dia, comprovando que Deus havia escolhido aquele homem para ser o sucessor. Então dentro da arca havia as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, o pote de maná e também havia a vara de Arão que havia florescido. Esses elementos dentro ali era muito consagrado a Deus. Há alguns relatos de pessoas que foram mortas pelo simples fato de tentar olhar para ver o que tinha dentro daquele pote, para ver o que tinha dentro daquela arca. Então era um elemento, né, muito especial, mas não de idolatria. Então, meus amados irmãos, o que acontece? O reino de Israel era formado por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Cada nome do filho de Jacó se tornou uma tribo, que compunha o povo de Israel, o povo hebreu. Com a morte de Salomão, houve a divisão desses 12 nações, 12 povos, que compunham um povo só. O que acontece? Quando o filho de Salomão se assentou no trono, o seu reinado foi tão ruim que se dividiu entre Reino Norte e Reino Sul. Ele partiu no meio. 10 partes dessas tribos, ou seja, 10 tribos das 12, foram para uma região chamada Samaria. E ali, né, continuaram a ser chamados de Israel, mas um novo clã se iniciou, um novo rei se levantou, né, e dentro de Jerusalém, a descendência de Davi ficou apenas com 2 tribos, sendo a tribo de Judá, que pertencia à origem de Davi. Davi era da tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. Então, ou seja, o povo mesmo da descendência de Davi, real, ficou apenas 2 tribos. Quando veio a queda, o reino do norte, as 10 tribos caíram primeiro, porque o reino do norte começou a praticar pecados que Deus abominava, que era a idolatria, a imoralidade, né, paganismo. Esse povo foi destruído pelos assírios. E logo em seguida, o reino do sul, que pertencia à descendência de Davi, né, o trono de Israel, onde ficava Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, o que aconteceu? Eles começaram também a praticar os mesmos pecados onde ficavam as 10 tribos. E Deus avisava, falando para ele, olha, o fato de vocês pertencerem, né, a Davi, a quem eu muito amei, não significa que eu vou passar o pano no pecado de vocês. Se vocês andarem em desobediência, eu permitirei sim que o inimigo de vocês venha e destrua. Deus até fala para eles como exemplo, ó, veja o que aconteceu com as 10 tribos de Israel, eu não poupei eles. Só que o povo de Jerusalém achava o seguinte, a Arca da Aliança está dentro daqui. Então eles achavam, se a Arca da Aliança estava ali dentro, Deus não iria punir eles com aquilo. Só que tem um problema muito grande, irmão. Não é porque você é crente que você pode fazer o que você bem quiser. Não é porque você é crente, que você ora, que você jejuma, que você prega, que você canta, que você tem liberdade para fazer o que você bem quiser. Quando eu e você fugimos da direção e da vontade de Deus, nós estamos correndo perigo de colhermos consequências destrutivas para a nossa vida, sendo crente ou não. Sendo crente é pior ainda, porque conhece a palavra de Deus. Eu não falo nem para a pessoa que não é cristã, né, porque não tem conhecimento. Ouve falar, mas não tem conhecimento. Agora, um cristão de verdade ele não pode brincar com as coisas de Deus. Quando nós chegamos, o reino do sul caiu, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o que acontece? O povo de Nabucodonosor, da Babilônia, entra em Jerusalém e devasta a cidade. Levam pessoas cativas e eles vão ficar
70 anos fora de Jerusalém. 70 anos. Quando eles terminam esse período de 70 anos, que eles têm a permissão de voltar para Jerusalém, a cidade estava destruída, estava sem portões, estava sem muro, e agora eles têm uma missão, que é de reconstruir a cidade conforme Deus havia dito, que eles ficariam aquele período escravos ali dentro da Babilônia. E o texto que nós lemos de Zacarias nos informa que o desejo do povo, o desejo deles de reconstruir a cidade era tão intensa, mas Deus deixou um aviso para eles: não é por força que eu vou fazer as coisas. Não é obrigando ninguém a trabalhar, é voluntariamente, é por amor à minha obra, ou seja, é através do meu espírito. O que nós vemos hoje nas igrejas é uma forçação de barra, já viu? Tem que forçar, porque se eu não entregar revelação, porque se não tiver glória a Deus, aleluia, falar em línguas, Deus não está operando. Antigamente, quando eu pregava, eu tinha essa necessidade de que, se eu não visse o povo glorificando, o povo pulando na igreja, que Deus não estava trabalhando. Precisava ficar forçando na palavra para que o povo pudesse explodir. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu não estou preocupado, irmão, se alguém vai dar glória no culto. Eu não estou preocupado se vai ter línguas estranhas. Eu não estou preocupado se vai ter aplauso. Eu estou preocupado eu sair do culto e ouvir alguém dizer assim: Ricardo, Deus falou comigo. Ricardo, eu estava precisando dessa palavra, eu estava quase desistindo. Deus me renovou. Deus me corrigiu, Deus me fez voltar ao caminho. Esse é meu maior objetivo. Eu não preciso, irmão, você que é pastor, você que é líder de igreja, é líder de trabalho, não precisa ficar correndo atrás de pessoas que pregam entregando revelação, não, irmão. Deixa Deus usar na simplicidade. Quem é que é o dono da igreja? Me diga, irmão. Se é o seu pastor, se é você que é o dono da igreja, não vai dar certo. Você pode ter construído o templo, mas quando você começou, você disse o quê? Senhor, me usa para a sua obra. Então a obra não é seu, meu pastor. A obra não é sua, minha missionária. A obra não é sua, servo de Deus. A obra é de Deus. E quando a obra é de Deus, não precisa forçar forçar ninguém. Não precisa ficar oprimindo as pessoas. Deixa Deus trabalhar, irmão. Prega a palavra na simplicidade. Porque é Deus que vai fazer. É por isso que nós vemos hoje tanta forçação de barra nos cultos e o Espírito Santo de Deus não tem liberdade para operar. Às vezes não é nem pecado na igreja. Às vezes é eu e você querendo aparecer. Eu vou me incluir também. É eu e você querendo aparecer, querendo ser o centro da atenção, querendo fazer espetáculo, como diz o nordestino, querendo fazer bugiganga, munganga para aparecer, para as pessoas dizerem: nossa, como ele é profeta. Nossa, como ele é servo de Deus. Irmão, vamos parar de palhaçada. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus operar. Antigamente eu saía às vezes triste de uma igreja que eu pregasse, que eu achava que eu não fui bem na pregação. Depois eu comecei a pensar e dizer: Deus, a palavra é tua, a obra é tua, o povo é teu, tudo ali é teu. Então nada é meu, eu não tenho que absorver uma coisa que eu fui fazer um serviço como servo para Deus. Então nada é meu. Quando eu fico magoado, triste, porque eu não tive o resultado que eu esperava, significa que eu estou querendo glória para mim. E a glória não é para mim, a glória é para Deus. Então por isso, meu amado irmão, que hoje eu me descanso no Senhor. Eu lembro de certa feita que eu fui pregar numa vigília, essa igreja estava abarrotada, irmão. Fui pregar numa vigília e tinha vários cantores lá, levitas, né? Um monte de atração no evento. E eu reparei que a noite toda foi aquele movimento, pessoas pulando, pessoas rodando e tal. Quando chegou na hora da palavra, irmão, e eu tinha passado o dia todo com muita febre. Aquele dia eu passei muito mal mesmo, quase liguei pro rapaz desmarcando, mas eu sou um tipo de pessoa que gosto de honrar com meus compromissos. E quando eu cheguei lá, irmão, eu preguei uma mensagem e eu vi que algumas pessoas começaram a se levantar para ir embora. E aquilo me deixou muito triste, eu fiquei muito magoado. Eu fiquei bem sentido.
falei, meu Deus, a palavra deve estar tão ruim que até as pessoas estão indo embora. E de lá pra cá eu tenho um pouco me preocupado com o que as pessoas vão falar ao meu respeito. Não estou preocupado com o convite. Até então tem bastante tempo que eu não tenho um convite para pregar em outras igrejas. Vocês só veem só aqui eu postando um vídeo aqui no canal. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu entendi uma coisa, que não é por força e nem por violência. Deixe o Espírito Santo agir livremente, que ele vai operar. Não preciso forçar a barra. Não preciso querer fazer uma coisa que não é da minha competência, é do Espírito Santo. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus agir. Se Deus está usando você na simplicidade, na palavra simples, não queira fingir ser um pregador. Quantas vezes na minha juventude, né, eu imitei pregadores famosos que eu admirava. Hoje eu entendo, não preciso ser imitador deles, não. Deus vai me usar do jeito que eu sou. E o nome dele vai ser glorificado. Porque ele sabe que eu não estou procurando palanque, ele sabe que eu não estou procurando aparecer, ele sabe que eu estou procurando ser servo. Por isso que não vai ter forçação de barra aqui, não vai ter apelativo. Eu estou vendo agora aí, ó, estou vendo você aí, ó, que tá vendo o vídeo agora, eu estou vendo, ó, estou vendo uma chave aí na sua vida. Não vai ter isso aqui não, irmão. Não vai ter. Se você procura isso aqui, infelizmente esse canal aqui não vai servir para você. Meu compromisso aqui é com Deus e trazer uma palavra de verdade para sua vida que vai te edificar, mas que vai te trazer a clareza da verdade. Porque o nosso Deus, ele não força a barra, ele trabalha com seu Espírito Santo na paz, na tranquilidade e na calmaria. Que aí, assim, nós vamos ver o resultado do trabalhar de Deus. Quando nós desaparecemos e deixamos o Espírito Santo agir, nós vemos o resultado que ele faz. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, e até o nosso próximo Café Diário, em nome de Jesus.